vídeo é para você que já pensou ou pensa em comprar uma impressora tinta base água, corante ou pigmento, rola-rola para o seu processo de rótulos. Aqui nós temos o objetivo de mostrar para vocês a realidade do negócio e porque, infelizmente, nesse segmento, essas impressoras são um cemitério de dinheiro para você, ou seja, você vai enterrar e perder o seu capital. E eu falo isso porque eu sou uma das pessoas que perdi centenas de milhares de reais. Todos os distribuidores perderam dinheiro. Muitos estão desde 2017 com milhões em estoque de equipamento e não conseguem vender. E consumidores gráficos que compraram não conseguem revender. Mas como que isso acontece? Vamos falar alguns fatores importantes para você levar em consideração. Essas máquinas são um sucesso em folha por alguns fatores. Primeiro, em folha você já tem o bulk, a tinta genérica. E isso faz com que você encontre tintas maravilhosas no mercado aí a R$160 o litro. Quando você pega essas impressoras de bobina e vai converter o ml que tem no cartucho e converte isso para litro, você vai encontrar R$2.500, R$3.000 ou mais no litro de tinta. É impossível ganhar dinheiro com isso. E te mostrar a conta básica. Pega essa impressora de folha, nela você tem uma ISO que determina a quantidade de impressões por cartucho com 5% de cobertura. Faça a conversão desses 5% para 100% e converta isso em metro quadrado. Por que nós vamos converter em metro quadrado? Porque o mercado de bobina ele vem do flexo, todo controlado em metro quadrado. Quando você converter isso para metro quadrado, você vai perceber que você vai gastar para cobrir 100% de cobertura de um rótulo, que é muito comum, é a imagem de uma empresa, é muito comum, muita tinta, muita cobertura, diferente do mercado de escritório que é calculado em 5%, você vai encontrar que ela gasta 10 ml de tinta. 10 ml de R$3.000 dão R$30 o metro quadrado do seu custo de impressão. Já começou a ficar inviável, né? O segundo ponto que na folha faz ela funcionar muito bem e que não faz funcionar na bobina: materiais disponíveis. No Brasil não se tem produção de material tratado para inkjet de tinta base água. E por que isso é importante? Base água, ou seja, o vetor de levar a tinta para impressão é o pigmento e o corante sendo transportados pela água. Logo, quando ela cai numa superfície que não é absorvente, essa água escorre e você perde a sua impressão. Ou ela até pode cair numa superfície absorvente de certos materiais, só que se ele não for tratado, ela afunda demais. Isso diminui sua qualidade. O que você faz? Coloca mais tinta, fazendo os R$30, explodir. Então, este é um ponto importante, que nas folhas você já encontra diversos materiais para torre fotográfica e muitas outras coisas. Nas materiais de rolo, você vai ter que encontrar materiais importados, 2, 3 distribuidores somente. Eu vou falar para vocês aqui, pode cotar. BOPP, tinta base água, pigmento ou corante, é R$30, R$35 um metro quadrado. Nós estamos falando que impressão mais material, substrato, mídia, nós estamos falando de R$60 um metro quadrado. É impossível ganhar dinheiro com isso. E não à toa eu e todo mundo que investiu nisso, anos atrás, mais recente, o que for, perdeu o seu investimento. Então a impressora é maravilhosa, mas para o Brasil não encaixa. Com dólar 5,50, como é com nossos impostos, não tem como operar com o original e com mídias tratadas caras importadas. Mas você vai me falar, pô, Alexandre, tem vários materiais que são importados e são baratos. Volume, diversos outros materiais têm alto volume. O próprio BOPP, nós temos grandes fabricantes internacionais que têm só unidade de distribuição no Brasil ganhando dinheiro vendendo para Flexo. Só que vamos falar, o volume é lá na Lua e o BOPP do Flexo, R$4 um metro quadrado. Como que você vai competir nesse mercado? Óbvio, digital não é para substituir o Flexo. Mas não dá para você entrar com um custo 10 vezes mais caro, porque seu objetivo é atender a baixa tiragem. E a grande desvantagem do mercado convencional, offset e flexo, é o custo de setup. Se o seu material é tão caro a unidade, ela iguala o custo de setup. Então não faz sentido fazer isso. Então este é o grande problema. E por isso que eu falo com um cemitério de dinheiro. Todo mundo enterrou. Parou de perder dinheiro aquele que tentou ficar livre disso. E por que, Alexandre, você mantém ela lá no site de vocês? Eu mantenho ela no site para justamente levar essa mensagem para você. Eu perdi muito dinheiro nisso, né? Infelizmente, foi um aprendizado. E eu quero levar para vocês essa realidade, porque as soluções são maravilhosas, mas não encaixam. Aí você pode trazer para mim uma outra informação. Pô, Alexandre, mas falaram que no digital ela consegue imprimir deixando pontos brancos e assim a olho nu parece que está chapado, mas não está chapado e vai gastar menos. Verdade? Só que como é que é o desenvolvimento desse arquivo de impressão? Ele vem do seu cliente preparado para Flex a maioria das vezes. Então ele vem chapado de tinta. Eu já peguei arquivo de 132% de impressão. Então você não vai conseguir desenvolver isso. E outra coisa, para desenvolver essa melhoria, você teria que comprar jato de tinta industrial. Por quê? Ela vai ter o RIP, que é um gerenciador de impressão,
Muitas pessoas conhecem o RIP principalmente por causa das impressoras Konica, Ricoh, Xerox, etc., que são impressoras que trabalham com a EFI, com o Fire. O Fire é um tipo de RIP. Tem outros RIPs muito famosos, como o Caldeira, e aí esses RIPs permitem gerenciar o controle de tinta, as qualidades das cores, e você poderia trabalhar um resultado positivo, diminuindo a carga de tinta. Mas ainda assim não tem o material para você comprar. Você precisa do material tratado, não tem a produção para esse material no Brasil. Várias pessoas já tentaram. Então a minha mensagem para você vai ser você o guerreiro que vai revolucionar isso? Se sim, se você tem informação, tem a capacidade de produzir esse material, distribuidores como eu estão loucos para te encontrar. Porque é um mercado gigantesco, que as máquinas têm um preço de entrada mais baixo. Então, Alexandre, ela não é possível. O que me sobra fazer? Esse mercado de impressão digital de rótulos, eu falo que é muito interessante porque ele é muito ruim. Ele tem um custo de entrada de impressora muito alto. Mas eu falo que ele é maravilhoso, porque ele tem um custo de entrada de impressoras muito alto. Ou seja, ele limita a quantidade de concorrentes que você vai ficar cotovelando aí no mercado. Então, hoje, o que a gente tem nesse mercado de visão bem geral para passar para vocês? A gente tem aí a líder de mercado referência, HP Indy, provavelmente nova, acima de 5 milhões de reais, 7 cores, um fenômeno a máquina. É uma offset digital, como eles divulgam. E usada, você vai encontrar talvez aí no universo de R$1 milhão, boas máquinas para você trabalhar. Aí você vai ter outros concorrentes, como Dursty, Zycon, a Epson, que está com uma impressora maravilhosa, 6 cores. Chuto eu no universo aí acima de 3 milhões. Você tem que consultar aí o seu representante para ter as informações mais próximas dela. Abaixo disso, você vai encontrar chineiras entre 2 e 3 milhões com método de impressão UV. Uma boa solução para você, mas máquinas que estão ainda conquistando o mercado. Faça seu teste, valide, cheque tudo. Eu sou um distribuidor de produtos chineses e sempre te dizer para vocês que na China você tem do melhor ao pior. Então, com certeza, existem impressoras maravilhosas sendo feitas na China agora e vai ter impressoras muito ruins sendo feitas. Cabe você pesquisar, validar, homologar o seu material, como é que ele vai se comportar, para poder você ter o resultado. Visitar um cliente, se possível, na própria China, se não tem no Brasil ainda, Europa, Estados Unidos. O seu distribuidor vai estar pronto para poder te apresentar e a gente tem gente até para te conectar para isso. Abaixo disso você vai ter as Cônicas Minol, provavelmente acima de R$1 milhão, 4 cores, máquinas fenomenais para produção. Preços exatos aqui, gente, estou pondo apenas para vocês uma pincelada de horizonte de mercado. Isso aqui não é preço exato, eu não sou distribuidor dessas empresas, vou poder te falar, se tem desconto, é mais caro, você vai validar com eles, estou dando um horizonte de investimento. E aí você vai ter as impressoras de produção usadas, como eu já citei a HP Indy, vai ter a Cônica, que vão estar num preço abaixo disso, e vão ter algumas impressoras de toner que funcionam muito bem, baseadas no engine de Octadata, mas também tem trava no custo de impressão. No material, no BOPP, nisso elas vão bem, elas imprimem os que tem no Brasil. Então elas vão pegar o BOPP de flex, R$4, às vezes um de 5, um pouco mais caro, metro quadrado, show. Mas o toner original dela, no caso, é o custo não. E aí você vai ter que pesquisar com quem que você vai comprar essa impressora, porque você vai passar a usar o toner genérico, já não vai ter a melhor qualidade e a melhor durabilidade. E você vai ter que escolher um dos provedores que talvez te oferte a máquina mantendo a garantia você comprando o genérico com ele. Porque você comprar uma impressora, você vai ser obrigado a usar o genérico. Para poder sobreviver e não ter garantia, você está pondo seu investimento em risco, concorda? Então essa é uma informação importante para você ter em mente. E outra coisa que você tem que levar em consideração, essas impressoras são, muitas vezes, nascem de uma impressora de escritório que é adaptada profissionalmente de uma forma muito bem feita para rola-rola. Qual era a expectativa de produção dela no escritório? Ela vai aguentar trabalhar o dia inteiro em mídias grossas, que é o adesivo, vamos dizer assim, dá uma média de 200 gramas, 180 gramas, 160 gramas, depende aí na hora que você converte a espessura dele para gramatura. Dá uma mídia grossa, rodando o dia inteiro, todos os dias, ela foi feita para isso? Não, aí ela começa a dar problema e você acha que ela é ruim. E ela não é ruim. Uma coisa que a gente sempre fala é, não tem máquina cara ou barata. É aquela máquina feita para sua produção. É o exemplo que eu falo da Fiorina e da Carreta. A Fiorina é maravilhosa se você quer pegar pequenas cargas e tirar do ponto A e entregar em ponto B em 5 km, por exemplo, 10, 15 km, 20 km. Agora, se você tem muita carga e quer levar de Belo Horizonte para São Paulo, a Fiorina é caríssima, porque mesmo com 10 Fiorinos, 10 motoristas, você não vai fazer o que uma carreta faz. Então, o segredo é analisar aonde é o seu investimento, qual que é o resultado para saber o que é caro ou barato. A Fiorina, que era baratíssima, nesse exemplo de transportar Belo Horizonte de São Paulo em alto volume, ela é caríssima. Então não tem caro ou barato, tem essa análise do seu investimento. Então repito para vocês, Inkjet é maravilhosa, está desenvolvida, está bombando, está fazendo aí em folha miolo de livro, miolo de caderno, de agenda, etc. Com soluções fenomenais, empresas seríssimas ofertando aí a impressora com book, com tinta genérica, mas você precisa avaliar pro digital. E como tem enrola-rolo, e como tem essa cadeia toda de dificuldade de impressoras, um outro formato que as pessoas estão adotando é pegar a impressora, pegar as plotters UV e imprimir nelas. Você vai ter uma baixíssima produtividade, mas se você, por causa que para dar alta resolução ela tem que ficar mais lenta ainda, mas são máquinas com um custo de impressão muito bom, material disponível a rodo no mercado, você não tem dificuldade de comprar material,
e vão permitir que você tenha um custo que o mercado atenda. Vencido toda essa cadeia da impressora, com todas as suas barreiras, você tem mais uma coisa para pensar. Não tem rótulo pronto em bobina sem acabamento. E é digital. O rótulo vai trocar toda hora. Você precisa comprar um acabamento digital. Não faz sentido você ter uma impressão digital e um acabamento na fila do flexo, por exemplo, do corte convencional. Você imprime ali rapidamente e demora 10, 15 dias para entregar, porque tem que encaixar o projeto. Digital é dinâmico, o valor agregado é dinâmico. Então, você precisa de um acabamento. Da mesma forma, os acabamentos vão seguir uma longa cadeia. Vai ter os acabamentos menores, para baixíssima produção, acabamentos profissionais, e acabamentos profissionais, todos eles industriais, começam a ser industriais a laser. Cada um com a sua vantagem e desvantagem. Menor investimento, menor produtividade, menor quantidade de recursos. Por exemplo, não tem laminação em linha, às vezes não refila, não tem alinhador da bobina no processo. E também você vai ter lá no maior investimento uma laser, uma velocidade muito maior, uma produção muito maior e um investimento maior. E no meio do caminho a gente tem as lâminas com múltiplas cabeças, ajuste automático, a gente também trabalha, a gente trabalha com todas essas linhas para você avaliar, mas pensa, você está vendendo produto, você não está vendendo impressão. Então você precisa ter o acabamento. A impressora sozinha não é nada, porque uma bobina sem meio corte, sem depilar, sem estar alinhada, sem estar refilada, não serve para quem aplica o rótulo por rotuladora. Que outro ponto importante, só pense em comprar impressora de bobina para rótulo se o seu cliente está demandando duas coisas. A primeira delas, ele quer rotular em rotuladora. E a segunda, precisa estar depilado. Se ele aplica com a mão, normalmente não precisa estar depilado. Vá de folha. Você pega uma impressora digital aí que eu falei que de uma marca em bobina é 1 milhão, nessa mesma marca ela de folha é 200 mil, a partir de 200 mil, 5 vezes menos investimento, muito mais material disponível no mercado, você vai ter muito mais dinâmico. O que acontece? Quem aplica rótulo em bobina não quer rótulo nem de graça para aplicar com a mão, porque o rótulo em bobina vai ser colocado numa rotuladora, então você tem automação no processo. E além disso, além da automação, você tem a aplicação de rótulos perfeitas para o seu produto e para a gôndola. E eu tenho uma experiência muito clara que eu perdi dinheiro nisso. Na pandemia eu tentei vender álcool em gel nos Estados Unidos e os meus rótulos não foram aplicados por rotulador. O que aconteceu? O produto brasileiro era maravilhoso, o álcool em gel era incomparável a qualidade com os que eu estava vendo nos Estados Unidos na época. Só que veio um rótulo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, um amassado. O produto virou pior do que os piores produtos que estavam no mercado, porque a apresentação era péssima, entre outros fatores, só para poder mostrar para vocês a importância para quem aplica em rotuladora. Quando o seu cliente aplica com a mão e tem processo que não tem nem como fazer por rotuladora, estude e planeje soluções de investimento de impressão e acabamento digital para folha. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Se o seu cliente precisa de rotuladora, você vai ter que analisar um plotter UV para ser um investimento mais baixo e o acabamento digital dali para cima. Ou soluções, começar a analisar soluções de impressão e bobina usadas, digitais, para você ter alta produção. Então, esse é um universo que eu queria mostrar para vocês acompanharem sobre os limites e oportunidades. Não acredite em nada do que eu disse aqui. Procura, pesquisa um amigo que comprou uma, procura um distribuidor que você já viu que já vendeu, por que ele parou. Procura entender por que uma impressora que há 5, 6 anos atrás era 60 mil reais, hoje ela é 20 mil reais. Por quê? Se ela fosse um fenômeno de venda, por que o preço ia cair? Cair dessa forma absurda. Pesquise sobre isso para você não perder o seu dinheiro. Nós estamos num mercado super agressivo e nós não temos margem para ficar jogando fora desse jeito. Esse vídeo teve esse objetivo de levar para você essa informação. Ele é longo e ele tem o objetivo de trazer para você uma longa experiência de longos anos para poder maximizar o seu dinheiro. Então, repito, jato de tinta, base água, é maravilhosa. Mas enquanto você não encontrar uma solução garantida de custo de impressão de tinta baixo e custo de material baixo, ela não vai ser viável para você. Pense nisso e garanta seu investimento na melhor forma de você ter retorno.